Fala, eu sou Nicolas Pericles e esse é o canal Devoluta. Seja muito bem-vindo ao 10º vídeo da nossa série de aulas sobre Excel. Na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre tabela dinâmica e segmentação de dados, beleza? Então, se liga aí. Então vamos lá. Como a gente falou, na nossa aula de hoje a gente vai estar abordando tabela dinâmica e segmentação de dados, tá? A gente vai aprender como inserir, como utilizar e quando que a gente vai utilizar esses recursos, tudo bem? Antes a gente vai estar dando uma passada rápida em tabela, que é um recurso também que auxilia a gente na tabela dinâmica, ok? No final, a gente vai ter aquele nosso estudo de caso para a gente aplicar o que a gente aprender nessa aula. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo, tá? Suponha que eu tenho uma tabela de vendas aqui, tudo bem? Que eu tenho as vendas de uma loja. Eu quero fazer algumas análises em cima dessas vendas, tá? Quero ver total por loja, por vendedor, por mês, por dia, etc. E a gente pode fazer isso utilizando fórmulas como a gente já fez nas aulas anteriores, tá? Mas existe uma forma que é bem mais rápida e simples, que é utilizando a tabela dinâmica. Tudo bem? Eu vou te mostrar na prática, você que nunca viu uma tabela dinâmica, eu vou te mostrar na prática o que é. Você vai ver que é muito tranquilo de aplicar e de utilizar. Beleza? Para ajudar a gente na tabela dinâmica, a gente pode transformar os nossos dados em tabela. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu seleciono todos os meus dados, ensinei o macete para vocês, tá? Seleciono a primeira linha, a primeira coluna da minha tabela, Ctrl Shift lado direito, Ctrl Shift para baixo, selecionei todo mundo. Venho aqui em inserir tabela, tá? E aí ele fala, onde estão os dados da tabela? Está aqui marcado no meu intervalo, tá? E ele pergunta se a tabela tem cabeçalhos ou não. Nesse caso, minha tabela tem cabeçalho, então vou deixar marcado e dou OK, tá? Transformou em tabela. Quando você seleciona a tabela, ele te mostra essa opção aqui, ó, design da tabela, tá? Eu costumo mudar o estilo da tabela, botar um estilo mais tranquilo aqui, e no nome da tabela aqui na esquerda, eu costumo renomear para ficar mais fácil de eu saber que é a tabela. Então, vou chamar de vendas. Tranquilo? Beleza. Ainda com a minha célula ativa aqui na tabela, que eu acabei de criar, eu venho aqui de novo em inserir, e agora eu venho em tabela dinâmica, tá? Com isso eu vou inserir minha tabela dinâmica. Então, inserir tabela dinâmica, tá? E aí ele pergunta, seleciona uma tabela em intervalo, eu já estou selecionando a minha tabela vendas, repara que ela está aqui tracejada em volta. E aí ele pergunta, escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Numa nova planilha ou na planilha existente. Eu vou colocar numa de exemplo aqui que eu já criei, tá? Vou clicar aqui para inserir e vou dar OK. Beleza? E aí, a tabela dinâmica ela começa assim. Aqui ele me mostra as colunas que eu tenho, tá? Na minha base de dados. E aí eu posso transformar isso em tabelas dinâmicas, tá? Por exemplo, vamos ver quanto que cada vendedor, quantas unidades cada vendedor vendeu. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, vendedor para linha, tá? E aqui eu tenho quantidade, eu trago aqui para valores. Repara que quando eu arrastei quantidade para valores, como é um número, ele já transforma em soma de quantidade. Então aqui, ele já somou a quantidade de itens que cada vendedor vendeu, beleza? Então o Arthur vendeu 10, a Bruna vendeu 10, o Carlos vendeu 10, a Daniela vendeu 6, o Eduardo vendeu 5, a Fabiana vendeu 7 e um total de 48, ok? Repara que a gente arrastou duas informações e já montou essa tabela, não precisou colocar uma fórmula, não precisou fazer nada, certo? E a gente já viu que se a gente colocar na linha, aparecem as informações na linha, se a gente colocar aqui em valores, aparece aqui isso com uma operação matemática. E aí aqui ainda tem mais duas colunas, tem mais dois campos aqui que é colunas e filtros, tá? Por exemplo, eu quero ver quanto cada vendedor vendeu de cada produto, certo? Então eu consigo colocar, por exemplo, produto na coluna, tá? Então agora aqui, ó, já apareceu a bermuda, calça, camisa, chinelo, sapato e tênis, tá? E aí aqui aparece para mim ó, que o Arthur vendeu 3 bermudas, 4 camisas, 3 sapatos, num total de 10. Tranquilo? Então quando a gente arrasta um campo para a coluna, a gente relaciona esse campo da coluna com o campo da linha, tá? A gente monta uma tabela, por exemplo, igual a essa aqui que a gente montou. Um detalhe importante é o seguinte, quando a gente seleciona o que a gente vai colocar na linha e o que a gente vai colocar na coluna, tá? Você pode me perguntar, Nicolas, por que o vendedor está na linha e o produto está na coluna?
e não ao contrário. O critério que a gente usa é o seguinte: normalmente o que tem mais dados, o que tem mais registros, a gente coloca na linha, certo? Porque o Excel tem mais linha do que coluna, e o que tem menos registro, a gente coloca na coluna, ok? Nesse caso, eu tenho 6 vendedores e 6 produtos, então tanto faz colocar na linha ou na coluna, tá? Também tem muito do que você quer analisar. Então, por exemplo, se você quer analisar por vendedor, faz mais sentido a gente colocar o vendedor na linha, porque a gente lê assim, né? Então a gente sabe que o vendedor vendeu 3 bermudas, 4 camisas, 3 sapatos. Mas a gente poderia inverter, por exemplo, ó, tirei produto daqui, tá? Coloco o vendedor na coluna e trago o produto para a linha, por exemplo. Pronto, agora eu tenho bermuda, calça, camisa, chinelo. Então se eu quisesse fazer uma análise do produto, então a gente viu que o Arthur vendeu 3 bermudas, a Bruna vendeu 2 bermudas, o Eduardo vendeu uma bermuda e foi um total de 6 bermudas, por exemplo. Certo? Então, a forma que a gente vai montar nossa tabela, você vai escolher da forma que for melhor para você, certo? Mas sempre lembrando que o Excel tem mais linhas. Então, se você tivesse muitos produtos aqui, faria mais sentido você colocar os produtos na linha. Se você tivesse muitos vendedores e menos produtos, vendedores na linha, os produtos na coluna, e assim sucessivamente. Tranquilo? Beleza? Show. Então a gente já viu a linha, já viu a coluna, já viu o valor, falta filtro. Ah, Nicolas, o que é filtro? Filtro é isso mesmo que você está pensando, você vai filtrar a tabela. Então, por exemplo, eu quero filtrar por loja. Então eu pego loja, coloco aqui em filtro, tá? E aqui, ó, ele já me mostra, ó, tem a filial 1, filial 2 e filial 3. Tá? Para filtrar, eu seleciono aqui, ó, selecionar vários itens, e agora eu quero ver só a filial 1. Então, quando eu filtrei, ele vai me mostrar só a filial 1, beleza? Da mesma forma, se eu quiser ver a filial 2, marco a 2, desmarco a 1. Se eu quiser ver a 3, marco a 3, desmarco a 2. Beleza, tá? E aí, aqui ele está me mostrando as filiais no meu filtro. Vou voltar com todas as filiais aqui. Eu posso fazer um outro filtro, por exemplo, data. Então, eu tenho várias datas, da mesma forma, selecionar vários itens. Eu quero ver só o que foi vendido no dia 10, por exemplo. Marquei, certo? Quero ver só o que foi vendido no dia 11. E só o que foi vendido no dia 12, certo? E aí eu consigo fazer minhas análises em cima desses filtros. Tranquilo? Beleza? Tá. Um ponto importante da tabela dinâmica é o seguinte, ó. Vou voltar aqui com todo mundo. É o seguinte. Eu tenho... A gente trabalha normalmente com tabela dinâmica, por quê? Porque a gente costuma mudar os nossos dados. Por exemplo, eu tenho do dia 10, 11 e 12. Amanhã eu tenho o dia 13, depois eu tenho o dia 14, depois eu tenho o dia 15, e assim sucessivamente. Se você está sempre colocando novos dados na sua tabela, faz sentido você usar a tabela dinâmica, porque ela vai continuar seguindo aquele padrão e vai trazer os novos dados. Tá? Dá um exemplo para vocês aqui. Ó. Aqui eu tenho vendedor, produto, quantidade, preço unitário, marca, data e loja. Tá? Se eu colocar mais alguma informação aqui, a minha tabela ela já vai englobar, porque a tabela ela entende que tudo que for adicionado ao lado e abaixo faz parte da tabela, tá? E a minha tabela dinâmica ela já vai também pegar lá. Então, por exemplo, eu quero fazer o total. Eu tenho o preço unitário, eu tenho a quantidade e agora eu quero ter o total da venda aqui. Repare que quando eu coloquei o cabeçalho, ele já me deu a formatação, tá? E eu vou fazer aqui, ó, igual, vou clicar aqui, ó, quantidade. Ó, agora ele já me trouxe uma notação de coluna, então ele vai pegar a coluna quantidade e vai multiplicar com a coluna preço unitário, tá? Com isso, ele aplica para todo mundo a fórmula, tudo bem? Então, eu não preciso fazer a fórmula primeira, arrastar, não. Ele já aplica para todo mundo, porque a gente está nesse formato de tabela, beleza? Tranquilo? Como a minha tabela dinâmica, ela está olhando para a minha tabela, fala assim, ah, Nicolas, mas não está aparecendo o total aqui para mim. Como é que você vai fazer com que ele apareça? Você vai vir aqui em dados e vai clicar aqui em atualizar tudo, tá? Quando eu clico em atualizar tudo, repara que o total já apareceu, tudo bem? Você também pode fazer isso clicando com o botão direito e atualizar, dando a mesma, tá? O atualizar tudo ele só é melhor porque se você tiver várias tabelas dinâmicas, ele já vai atualizar todas. Se você quiser atualizar só uma, você vem na tabela, botão direito atualizar.
beleza? Mas aí você repara que agora o total apareceu aqui. Um detalhe importante é o seguinte, ó, a tabela dinâmica ela já tem um padrão que é, ó, por exemplo, eu aumentei aqui as minhas colunas, tá? Eu fiz uma formatação aqui, aumentei a coluna, centralizei, fiz várias coisas. Quando você atualiza os dados, ela por padrão, ela volta tudo de novo do jeito que estava, o tamanho das colunas. Como é que você tira isso? Clicou com o botão direito, opções, tabela dinâmica, e aqui, ó, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Desmarca isso. Por quê? Porque toda vez que você fizer a sua atualização, ele não vai mais mudar. Ó. Então, ó, mudei no tamanho aqui, vim aqui, dados atualizar tudo, ó, ficou do mesmo tamanho, beleza? Então esse é um ponto importante, que às vezes as pessoas formatam a tabela e quando atualiza, perde toda a formatação, tem que trabalhar tudo de novo. Então, bastante cuidado na hora dessa configuração, e aí você desmarcar essa opção te ajuda na sua análise. Beleza? Então tá, então a gente já viu os campos aqui da tabela dinâmica, tá? Minha tabela dinâmica já está aparecendo aqui. Se eu quiser voltar aquele campinho que eu venho aqui, análise de tabela dinâmica, mostrar e lista de campos. Tudo bem? Então, a gente já viu que a gente consegue filtrar as colunas, as vendas, etc. Beleza. Um outro ponto é o seguinte, ó, eu vou copiar essa minha tabela para cá, para baixo. Vou fazer uma nova. Eu vou tirar produto daqui, eu vou trazer vendedor para cá, tá? E agora eu quero ver o total. Então aqui eu já tenho o total que cada vendedor vendeu. Né? Repara a rapidez com que a gente consegue fazer isso, usando a tabela dinâmica. Eu tenho meu total aqui, certo? Só que, quando eu arrastei o total para cá, ele já me deu a soma. Mas você pode não querer só a soma, você pode querer outras coisas. Por exemplo, se eu arrastar aqui de novo, ele vai me mostrar o total de novo. Só que eu tenho outras possibilidades. Ó. Se eu venho aqui em configurações do campo de valor, ele me mostra as possibilidades que eu tenho aqui. Ó. Resumir valor, campo de valor por. Aí eu tenho soma, contagem, média, máximo, mínimo, produto, contar número, desvio padrão, variância, etc. Eu quero ver então, por exemplo, o máximo. Então, qual foi o máximo que o Arthur vendeu? O Arthur vendeu no máximo R$450, certo? Num dia. E a Bruna? A Bruna vendeu no máximo 240. E o Carlos, 600. Assim sucessivamente. Você consegue ver o máximo. E o mínimo? Mesma coisa. Eu arrasto meu total para cá. Ele, por padrão, me dá a soma. Eu venho aqui. Configuração mínimo. Certo? Tem o máximo, tem o mínimo. Então, por exemplo, a Fabiana, no mínimo, no dia vendeu R$25. Ok. E agora eu tenho... eu posso ver média, por exemplo. Então, eu venho aqui. Quero ver a média. Operações de campo de valor, média, certo? Então, num dia, em média, por dia, o Arthur vende 253. A Daniele vende 213. Aí você pode configurar, deixar duas casas decimais só, enfim. E a gente consegue. É importante destacar que, assim como a gente consegue mexer, né, no layout da tabela, a gente também consegue mexer no layout da tabela dinâmica. Então, você vem aqui em Design, você consegue mexer no estilo aqui, tá? Pode deixar estilo que você quiser aqui. Tudo bem? Vou deixar esse estilo mais tranquilo aqui. Você pode renomear as suas colunas. Tá? Então você chamar aqui de vendedores, total. Aí um detalhezinho, ó, já há um campo da tabela dinâmica com esse nome. Então você não pode colocar o mesmo nome na sua tabela dinâmica que você tem na sua base de dados. Então o que a gente pode fazer? A gente pode botar total vendas, por exemplo. Tá? Máximo venda, mínimo venda e média venda. Pronto. Beleza, aí eu tenho minha tabela. Como a gente já viu, a gente consegue filtrar nossa tabela. Mas existe uma outra forma de filtrar, que é uma forma até mais bonitinha, que a gente pode dizer, que é mais interativa e é mais fácil de mexer, que é utilizando segmentação de dados. Como é que a gente faz isso? Tá, vou até inserir umas linhas aqui para a gente separar. Vamos usar segmentação de dados. Ó. Eu venho aqui em inserir segmentação de dados, tudo bem? Com a segmentação de dados, ele me pergunta
com qual coluna eu quero filtrar. Então, por exemplo, eu quero filtrar por loja, certo? Então eu tenho aqui 3 lojas, tá? Repara o seguinte, ó, se eu clicar em qualquer uma das lojas, ele já me filtra o vendedor por loja, tá? E aí eu já tenho aqui os meus dados por loja. Então é uma forma de filtrar, tudo bem? Mas que é mais interativo, porque eu só vou clicar. Então você deixa a sua segmentação aqui e consegue analisando, clicando na segmentação, tá? Detalhe importante, eu posso selecionar mais de uma, então eu posso clicar em Ctrl aqui, cliquei na segunda filial aqui, ele já marcou 2 filiais, por exemplo, beleza? Outro ponto interessante é o seguinte, eu consigo mudar o formato que está minha segmentação. Repara que ela está em linha, então eu tenho 3 linhas, eu posso colocar uma do lado da outra, em uma linha só. Como é que eu faço isso? Cliquei na segmentação, ele já me aparece a opção de segmentação, eu não quero só uma coluna, eu quero 3 colunas. Então eu marquei 3 colunas, porque eu tenho 3 filiais, e aí eu consigo colocar uma do lado da outra, ela ocupa menos espaço, consigo colocar aqui em cima, e etc. Beleza? Eu consigo aplicar mais de uma segmentação de dados, então eu posso, por exemplo, colocar por data, então é a mesma coisa, eu venho aqui em inserir, segmentação de dados, data, ele vai mostrar as 3 datas, tudo bem? Eu vou já configurar para as 3, aumentar aqui para elas aparecerem completas, beleza, reduz aqui, e aí eu já consigo ver ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu quero ver o que foi vendido no dia 10, então ele me mostra o que foi vendido no dia 10 na filial 1, ele me mostra, na filial 2, na filial 3, certo? Filial 1 e 2, eu consigo marcar pressionando o Ctrl, tá? Dia 10 e 11, por exemplo, e assim sucessivamente. Tranquilo? A gente ainda consegue mexer ainda mais no layout da segmentação, assim como a gente mexendo da tabela, então você tem aqui as opções de layout, tá? Você pode mudar aqui, botar outras cores, você pode criar suas próprias configurações, tudo bem? Da forma que você quiser, tá? E segmentação de dados, basicamente, é isso. Assim, é um filtro que você usa para ser uma coisa mais dinâmica. Então, se você for fazer um relatório, um dashboard, utilizar a segmentação de dados, é bem comum e ajuda bastante. Tranquilo? Beleza? Tendo visto isso, a gente já viu linha, coluna, os valores, os filtros, a segmentação, algumas configurações básicas aqui da tabela. A gente consegue dar uma olhada no nosso estudo de caso. Vamos ao nosso estudo de caso. Antônio e Bárbara estão buscando a otimização dos seus relatórios. Com base nos dados de venda que eles possuem, que está aqui na base de dados abaixo, utilize tabelas dinâmicas e monte um relatório automatizado com as seguintes informações. Então a primeira informação que ele quer é total de vendas por vendedor, e aí ele pede para utilizar a segmentação de dados com mês e loja. Tá? Calcular o máximo e mínimo por vendedor no primeiro trimestre, utilizar a segmentação de dados por loja também. E calcule um valor médio vendido por filial e ordene da maior para a menor. Tudo bem? Repare aqui que eu tenho as informações sempre dos meses de janeiro, fevereiro e março, tá? Então a gente só está avaliando o primeiro trimestre. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos fazer igual a gente fez no nosso exemplo. Seleciono aqui a minha tabela de dados. Tranquilo? Eu venho aqui em inserir tabela, tá? Minha tabela tem cabeçalhos. A gente pode mexer aqui no nosso estilo, pode renomear, vou chamar de estudo caso. Tudo bem? Com ela selecionado, eu posso vir aqui e inserir a minha tabela dinâmica, tá? Eu vou colocar na planilha existente aqui, na resolução do nosso estudo de caso, vou botar aqui embaixo, e vou dar OK. Beleza? No número 1 ele pede total de vendas por vendedor, utilizar a segmentação de dados com mês e loja. Então, vendedor na minha linha, tudo bem? Total de vendas por vendedor, então valor vendido, ele já me deu o total, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode selecionar tudo, a gente pode centralizar, pode mudar o design da nossa tabela, tudo bem? Renomear aqui, então vendedores, aqui é total vendido, total
vendido, certo? E aí ele me pede a segmentação de dados com mês e loja, tá? Então, ó, clicando aqui na minha tabela dinâmica, eu venho em inserir segmentação de dados, mês e loja, e dei OK. Eu tenho os meus 3 meses, certo? E eu tenho 7 lojas. Então, com isso, a gente consegue analisar. Então, a filial 1, eu tenho o André, o Iago e o Paulo, tá? Eu tenho o total vendido. Se eu quiser analisar só janeiro, eu olho só janeiro, quanto cada um vendeu, fevereiro, março e assim sucessivamente. Ok? Esse foi o nosso número 1. Número 2, ele me pede para calcular o máximo e mínimo por vendedor no primeiro trimestre. Utilizar a segmentação de dados por loja. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou inserir de novo a tabela dinâmica aqui, só para a gente lembrar como é que faz, a gente não se perder. Então, agora vai ser o nosso número 2. E eu venho aqui na minha base de dados, certo? A gente vem em inserir tabela dinâmica. Aqui a minha tabela já está selecionada. Eu venho em planilha existente, tá? Na planilha que a gente está usando, eu vou clicar aqui embaixo e vou dar o meu OK. Ele me dá outra tabela dinâmica, certo? E agora ele quer calcule o máximo e mínimo por vendedor. Então eu tenho vendedor e eu tenho aqui o valor, eu vou arrastar para cá o valor vendido. Repare que ele me dá automaticamente a soma, mas agora eu não quero a soma, eu quero o máximo e o mínimo. Então, configuração de campo de valor máximo, ok, já me deu o máximo. Arrasto aqui de novo, configuração de campo de valor mínimo, ok, e ele já me deu o mínimo, tá? A gente pode fazer as configurações que a gente escolheu. Bem, um detalhe muito importante é o seguinte, ele me dá, no padrão, na tabela dinâmica, por padrão, ele me dá o total geral, tá? Como aqui ele me dá o máximo, aqui ele me mostrou o máximo geral. E o mínimo, mesma coisa, o mínimo geral, tá? Aqui em cima, para que ele me mostre o total, que é a soma, porque eu queria ver por soma aqui, ok? Só que esse total, não necessariamente ele precisa estar aqui, a gente pode desabilitar esse total. É só clicar com o botão direito, tá? Opções tabela dinâmica, e aí eu venho em totais e filtros e desmarco, tanto de linha quanto de coluna, se você não quiser, e dá OK. Então, com isso fica aqui só os meus dados, tudo bem? Aqui é vendedor, aqui é máximo venda, aqui é mínimo venda no mês, tá? Beleza? E aí ele me pede segmentação por loja. Então eu vou vir aqui, inserir segmentação de dados loja, dei OK, apareceram minhas lojas, a gente pode configurar aqui, colocar em 4 colunas, que eu vou ficar com 2 linhas, trago para cá, aumento bem aqui, diminuo aqui, e aí você consegue fazer a sua análise por loja. Então eu quero ver a filial 1, então o André vendeu no máximo do mês foi 10 mil, o mínimo foi 8, Iago 11 e o mínimo 8.753, e o Paulo, etc. Eu posso ficar vendo isso para cada uma das lojas. Tranquilo? Como a gente já falou, eu posso apertar o Ctrl e selecionar várias lojas diferentes, tá? Ou mostrar todas as lojas aí, é sem segmentação, a gente desabilita aqui. Beleza? Tranquilo? Vou deixar aqui, pronto, 4 lojas marcadas. A gente já viu como é que funciona a segmentação. Tranquilo? Para fechar, o último pedido é calcular o valor médio vendido por filial e ordenar da maior para menor. Tranquilo? Então vamos lá, número 3. Então agora eu quero por filial. Então vamos inserir de novo nossa tabela dinâmica, só para a gente praticar mais uma vez. Então vem inserir tabela dinâmica, é o estudo de caso, é uma planilha existente, resolução. Ok. Beleza? Agora eu quero por filial. Então eu tenho minha loja, eu vou arrastar a loja para a linha e eu vou trazer o valor vendido. Só que eu não quero a soma. O que ele pediu? Ele me pediu o valor médio vendido por filial. Então o valor médio vendido por filial, eu venho aqui, configuração de campo de valor, média. Então a média, ele já me traz a média por filial. Tá? Então a gente pode arrumar aqui.
centralizou aqui, vou chamar aqui de loja, tá? Aqui eu vou chamar de média venda, tá? Arrumar aqui, tirar, deixar só 2 casas decimais, por exemplo. Beleza, então já tenho a minha média de venda aqui. E agora ele me pediu para ordenar do maior para o menor. Isso a gente ainda não tinha visto. Como é que a gente faz isso? A própria tabela dinâmica ela já tem algumas configurações. Se você clicar com o botão direito aqui, ó, ele já me mostra dentro da tabela dinâmica. Se você clicar no botão direito aqui, ele já mostra, ó, classificar do menor para o maior ou classificar do maior para o menor. Eu quero, nesse caso, do maior para o menor, quero ver qual é a loja que tem a média maior. Então, classifiquei e já vi que a maior é a filial 6, ela tem uma média de 43.114 por mês, certo? E depois vem a filial 3 e, por último, a filial 7. Tranquilo? Repare que o total geral aqui ele está me dando a média da coluna, tá? Então a gente pode desabilitar, aquela forma que eu acabei de falar, totais e filtros, marco os dois aqui, dá ok. E agora eu só tenho os meus dados das minhas filiais. Beleza? Então, nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Agora vai estar aparecendo outros vídeos para você, outras playlists, outros conteúdos gratuitos que a gente tem disponibilizado. Espero que você acompanhe. Se você puder, deixa aí o seu curtir. Vai ajudar muita gente aí para divulgar esse material para mais pessoas. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? Que a gente está sempre postando conteúdo diariamente. Beleza? Por hoje é só. E aquele abraço. Valeu!